os roubos e furtos de celulares seguem em alta no centro da cidade após a dispersão da Cracolândia. Ao jornal Folha de São Paulo, o tenente-coronel Rodrigo Garcia Vilardi, coordenador-geral do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública, disse que a alta de furtos e roubos de celulares no centro pode ser explicada pela maior circulação de pessoas após a dispersão de usuários. A gente vai conversar com a Sara Celes, que mora ali no bairro do Brás, para entender como é que é o dia a dia dela dentro dessa situação. Oi, Sara, tudo bem? Obrigada pela sua participação. Oi, boa tarde, tudo bem? Prazer. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Realmente, gente, a dispersão da Cracolândia tem sido um assunto bem falado aqui na nossa região, nos grupos de condomínio. Tem aumentado muito o número de roubos, muitas ocasiões de furtos em celular, de celular em carros. Tá realmente muito complicado. Sara, você mora na região do centro e eu também. Eu moro ali na região da Santa Cecília. Até o Felipe Bueno falou que eu sou Santa Cecília esses dias. Ah, total. Enfim, talvez seja uma tragédia isso, não sei. Mas enfim, Sara, a gente observa, né, a gente que mora na região do centro histórico de São Paulo, né, que ainda há aquela preocupação para quem caminha, quem gosta de andar pelo centro, com os furtos e roubos também, né, com o pessoal que vem de bicicleta muitas vezes, alguém está ali com o celular aberto, caminhando na rua, e aí acaba sendo roubado. A sensação de quem está no Brás e você mora ali próximo do Brás também é mais ou menos essa? Essa sensação, tá? A gente sempre teve muitos casos de perigo aqui no centro mesmo, né? A gente que mora, cresceu nessa região, é muito comum, infelizmente, mas até depois da dispersão da Cracolândia mesmo, alguns pontos aqui da região do Parque Dom Pedro, Brás, viraram pequenos núcleos de refúgio para quem vivia ali na Cracolândia. Então, aquele núcleo que existia, hoje ele está espalhado. Então, às vezes a gente conseguia até entender qual que era o ponto específico que a gente poderia pegar o celular e mexer ou mandar uma mensagem. Já existiam aqueles pontos mais perigosos. Agora a gente tem muito medo porque a gente atravessa a rua e já tem um perigo, né? Aqui no condomínio a gente tem um grupo e vira e mexe, a galera avisa, olha, aqui no farol do lado tem uma galera já furtando o celular, tomem cuidado. Locais que antes não tinham tanta violência, né, tanto perigo. Então é muito complicado, a gente não consegue mandar uma mensagem, a gente não consegue receber uma ligação e muito menos sair com o celular, às vezes, para correr, para fazer alguma atividade normal do dia a dia. Ô, Sara, mais além da questão dos furtos e tal, aí não foi exatamente aí que a última localização da Cracolândia estava, né? Estava mais ali perto da Praça Princesa Isabel, ali pertinho da Sala São Paulo, naqueles arredores e tal. E a gente sabe que com essa dispersão, esses grupos foram se formando em pequenos grupos de pessoas em outras regiões. Não estou falando sobre violência, tá? Estou falando sobre os usuários. Você notou aí perto, nas suas ruas, perto de onde você mora, esses usuários de crack, de drogas, concentrados em algum ponto específico? Sim, existem alguns pontos aqui na região do Parque Dom Pedro que tem uma soma de dependentes químicos muito maior agora depois da dispersão. Então, a gente tem a impressão de que eles desceram, né, ali do centro, ali próximo da Sala São Paulo, e foram colocando as suas famílias ali, a sua dependência em outros lugares do centro, né, Praça da Sé, desceu aqui para o Parque Dom Pedro, tem uma ponte aqui que ela faz conexão com a Rangel Pestana, Brás e Praça da Sé, e tem uma praça ao lado, e essa praça ela foi apelidada de Nova Cracolândia. Então, a gente consegue observar com muito mais facilidade os dependentes químicos espalhados aqui nas ruas mesmo, próximos de casa. Uma coisa que antes era colocada ali como a Cracolândia, só na Cracolândia existem os dependentes, e agora a gente consegue ver de longe, a gente sai na rua às vezes com nossos familiares, com crianças, e a gente vê de longe o uso de muitas drogas que a gente tinha acesso só pela internet às vezes, ou com alguma notícia que saía da Cracolândia mesmo. Vou trazer um contraponto agora aqui, porque a gente sabe que o centro de São Paulo, né, vários bairros compõem o chamado centro de São Paulo, né? Tem o Brás, onde está a Sara conversando com a gente nesse relato super importante, tem também o Campos Elíseos, a região da Sé, a região da Luz, a Santa Cecília,
onde eu moro, até Higienópolis, ali coladinho na Santa Cecília, também ainda é centro de São Paulo. E aí eu digo, por gostar de caminhar pela região central de São Paulo, né, que a minha impressão, inclusive no Bexiga, Bela Vista, que também é região do centro de São Paulo, a minha sensação de segurança aumentou, melhorou nos últimos tempos, inclusive bom, conversando com outras pessoas na Santa Cecília especificamente, em algumas ruas ali, a sensação de um policiamento mais frequente, enfim, mas como trouxe a Sara pra gente nessa conversa, são várias realidades mesmo dentro do centro da capital, né, Sara? Sim, é verdade. Confesso que eu sempre morei na região do Brás, então a minha perspectiva sempre vai ser mais aqui de baixo ali, né, descendo do centro histórico. E realmente a gente sempre teve essa visão, né, de que tem muitos dependentes químicos aqui no centro, né, e realmente é um cenário muito triste. Mas por mais que o policiamento cresceu também na minha região aqui, a gente percebe, principalmente no final do ano, fica muito nítido que o policiamento ele não evita com que essas pessoas transitem, com que essas pessoas andem por aí, né? Porque antes elas tinham um lugar para estar ali com outros dependentes e agora elas não podem estar, então elas ficam espalhadas e andam muito. Aqui na região do Parque Dom Pedro, como eu disse, é uma região que já é mais conhecida por ter um pouco menos de policiamento que outros centros aqui de São Paulo, então realmente, por mais que aumentou a segurança em algumas ruas e tal, a gente vê que essas pessoas transitam, elas não são impedidas de transitar e muitas vezes elas encontram um cantinho ali, como não são grupos grandes também, não tem muito controle, né? Uma hora tem 2 pessoas num ponto, outra hora tem uma pessoa, outra hora passa um grupo de 3 e fazendo uso, né, tendo aquela dependência e não tem o que também a galera que cuida da segurança fazer alguma coisa sobre isso.